Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é, programa diário aqui da Folha de São Paulo. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre a cetamina e quais são os perigos do uso recreativo da cetamina. O uso abusivo da substância está no centro da investigação que resultou na prisão de familiares da empresária Dídia Cardoso, que atuou entre 2016 e 2020 como a personagem Sinhazinha do Boi Garantido do Festival Folclórico de Parintins. E para falar sobre esse assunto, tirar aqui dúvidas sobre a cetamina, nós convidamos o médico psiquiatra Leonardo Afonso dos Santos, que é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é mestre em psiquiatria pela USP. Ele está aqui com a gente virtualmente. Obrigada, Leonardo, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui virtualmente com a gente nessa sexta-feira. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Vamos começar aqui a nossa conversa. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, primeiro, o que é a cetamina e para que tipo de tratamento, doença, ela costuma ser prescrita, né? Cetamina é até algo um pouco confuso, né? Por quê? Porque ela foi criada em 1962 como um anestésico, né? E ela foi utilizada na maior parte do tempo, aí, desde 62 até muito recentemente, no campo da anestesia, né? Ela é um anestésico, e como anestésico, ela tem essa característica de ser chamada aí como um anestésico do tipo dissociativo, né? E o que acontece, né? Já há algum tempo, existia aí uma história de que essa medicação era usada de forma abusiva. Mas, no ano 2000, um pesquisador chamado Berman, ele fez um primeiro estudo demonstrando que essa molécula ela tinha uma ação, né, em efeitos antidepressivos, né, especialmente em casos de depressão refratária. Isso ainda ganhou um tempo, não chamou tanta atenção na época, mas mais ou menos em 2006, um outro pesquisador chamado Carlos Zarate, ele publicou outro estudo com uma quantidade de pessoas muito maior, mostrando realmente a eficácia dessa medicação na depressão, né, e era algo assim, né, até então, não se pensava, porque não batia em nada com os mecanismos dos outros antidepressivos que existiam na prática, né? Então era algo realmente revolucionário realmente no campo. Por isso que ela vem ganhando muito destaque aí desde então, especialmente nos últimos 5 anos, é algo que aumentou muito aí no campo da psiquiatria, né? Certo. E doutor, existem riscos e contraindicações para o uso desse medicamento? Sim, né? Como eu falei, a cetamina, infelizmente, ela é utilizada como uma droga de abuso, né? Muito por conta aí dos seus efeitos psicomiméticos, né? Talvez popularmente a gente pode falar psicodélico, né? E então ela é usada, acho que ela foi usada muito mais ali a partir dos anos 90 até, né? No final da década de 80, dos anos 90, ela passou a ser utilizada como uma droga de abuso em festas, raves, né? Essas festas que há um consumo maior de substâncias psicodélicas, né? Então era até adquirir alguns nomes ali, porque a cetamina, né, comentando brevemente, ela no inglês ela é chamada ketamine, né? Ela é com K. Por isso que algumas pessoas falam ketamina, cetamina, mas no português é cetamina, né? Mas no uso abusivo, essa droga era conhecida ali como K, né, ou seja, K, né, do inglês, ou Special K, ou algo parecido com isso, né? E era um uso feito aí recreativo, desde então, não configurava, provavelmente, aí entre as principais drogas de abuso, né, mesmo nesse contexto, mas veio aumentando significativamente, né? Talvez muito pelo destaque que se ganhou em relação aos efeitos depressivos, né, dessa medicação. Existe contraindicação? Sim, né? Como eu falei, ela é utilizada para o tratamento da depressão resistente, ou seja, não é qualquer caso de depressão que você vai utilizar a cetamina, até pelos riscos, né, de um eventual desenvolvimento aí de um abuso, uma dependência, ainda que nos padrões, né, nas doses, nas frequências em que elas são utilizadas, né, na psiquiatria, isso é muito difícil de acontecer, né, assim, muito raros os casos aí principalmente de dependência após o uso da cetamina no contexto terapêutico, contexto de tratamento, desde que, logicamente, acompanhado corretamente nas doses corretas, nas infusões corretas, né? Mas existe a contraindicação, então, para quem talvez
né, para aqueles que têm um risco maior de desenvolvimento de dependência, né? Também para pacientes com alterações cardiovasculares instáveis, né? Porque há um efeito que a gente chama de simpático mimético durante a infusão, que pode levar um pouco a pressão e a frequência cardíaca durante o tratamento, mas se estiver estável, também é possível o tratamento. E também pacientes com sintomas psicóticos, né? Isso também pode ter uma piora muito pelos efeitos associativos da medicação. Certo. E, doutor, a droga usada para fins recreativos é a mesma receitada por um médico? E eu já aproveitar e já fazer outra pergunta, que é de que forma que ela é consumida na forma recreativa? É comprimido, é injetável, é pó? Qual que é a diferença? É uma boa pergunta, porque, na verdade, pode-se dizer que sim, porque a cetamina, até que foi estudada inicialmente, para depressão, inclusive, é a cetamina racêmica, que a gente diz, né? Por que é racêmica? Porque ela é uma mistura de duas moléculas que são enantiômeros, né? Ou seja, são duas moléculas que elas são espelhadas entre si. Então, ela seria uma molécula virada para a esquerda e uma molécula virada para a direita. A para a esquerda ela é chamada de S-cetamina, e por isso passou a ser chamada de E-cetamina. E a molécula direita seria R-ketamina, aí fica arketamina, né? Arketamina. A cetamina racêmica é utilizada especialmente no exterior, né? No contexto de pesquisa e também terapêutico em infusões endovenosas. Porém, aqui no Brasil e em vários outros países também, a gente usa a escetamina no contexto terapêutico, né? A escetamina, que depois vem a ganhar um grande destaque, especialmente pela formulação intranasal, que foi ali formulada pela Janssen, né, com o Spravato, e realmente é a que tem aprovação pelo FDA, é a que tem aprovação pela Anvisa para o uso terapêutico, mas é também utilizado, né, é também feito o tratamento de forma endovenosa, ou até mesmo por intramuscular, por eventualmente subcutâneo, da cetamina, que é a mesma que era utilizada no contexto anestésico aqui no Brasil, é a escetamina, ou seja, um dos enantiômeros da cetamina racêmica, a mistura inicial, digamos assim. Aqui no Brasil, aí só tem cetamina racêmica para uso veterinário, né? O uso humano, a gente só usa a escetamina, né? Existia até uma confusão, porque a escetamina antes aqui, que a gente tinha, né, ela era chamada de destrocetamina. Então, acaba confundindo muito, né? As pessoas não entendiam muito bem se referia a cetamina ou a escetamina. E aí, quando o nome escetamina ganhou destaque, com o lançamento do Spravato, aí, finalmente, eles corrigiram isso, né, essa nomenclatura, e deixaram igual, porque é a mesma molécula. Então, hoje, a medicação que é utilizada em contexto anestésico e também terapêutico endovenoso e tal, né, que é o ketamine, é a escetamina, aqui no Brasil. Entendi. E, doutor, no uso recreativo... Desculpa. Perdão. Pode concluir. Não, eu ia comentar disso, né, no uso recreativo. No uso recreativo, o padrão dessas festas aí é que se utilize aquela cetamina racêmica, como eu falei, que a gente utiliza no contexto veterinário, né? E ela é utilizada de várias formas, né? Injetável, né? Solução. Existe também, alguns que formulam ela em pó cristalino, que acaba ficando parecido também com a cocaína e tal. Mas, em geral, ela tem sido até mais injetável, né? O problema é que, atualmente, principalmente, tem existido o abuso aí, né, nos contextos da medicação que era o próprio anestésio, né, a escetamina, e aí as pessoas que abusam, em geral, vão utilizá-la injetável mesmo, pode ser intravenosa ou mesmo subcutânea, intramuscular, né. Ainda que por bula você poderia utilizar ela como intravenosa, intramuscular, há estudos também para uso como subcutânea e até mesmo via oral, ainda que a absorção seja muito menor, né. Agora tem a intranasal, que é específica, uma formulação que é feita em spray, que é o Spravato, que também é utilizado na prática. Certo. E, doutor, o uso recreativo, quais são os efeitos, né? As pessoas procuram esse tipo de droga para ter que tipo de efeito?
É estranho isso, né? Porque realmente o efeito, procuração é efeito psicodélico seria, né? Esse efeito de alteração do estado da consciência, em que a pessoa ela vai sentir uma outra dimensão, uma percepção mais aguçada, né? Uma alteração da senso-percepção, um aumento aí do sentido, ou seja, o barulho, ele fica mais sensível, o tato, né? Mesmo o paladar, as coisas parecem, as cores ficam mais vivas, né? É esse o relato. Mas, interessantemente, quem faz a acetamina no contexto terapêutico, que, logicamente, são doses subanestésicas, né? E feitas uma infusão, eles têm esses sintomas dissociativos, eles relatam muito disso que eu falei também, porém, em geral, eles não falam ser isso uma coisa prazerosa, uma coisa que eles buscariam até recreativamente, né? Agora, imagino até que no contexto aí de uso recreativo, isso é fato, tem um uso muito maior, uma dose muito maior, né? Utilizam doses muito maiores, geralmente eles escalonam isso, né? Vai aumentando devido à tolerância, você vai adquirindo, eles vão aumentando as doses. Eu imagino que essa alteração de estado da consciência, ela ganha contornos mais prazerosos também, né? E aí acaba sendo a preferência de alguns usuários, tá? Né? Mas, de fato, não são todos também que vão ter preferência por essa droga, né? Tanto que, mesmo no contexto aí de abuso de substâncias, alguns vão acabar usando outro tipo de substância, mas cada vez mais vem se tendo essa preferência pela cetamina, interessantemente. Talvez, né, pelo destaque que ela ganhou contra a depressão, né, talvez também pelo acesso, né, eu já tive, inclusive, pacientes médicos, né, anestesistas, por exemplo, que têm acesso fácil a essa medicação, né, e aí acabam, eventualmente, usando ali de forma nociva, incorreta e abusiva, né? Então, aliás, os casos que eu tive realmente de internação até eram nesse contexto. Nunca foi muito comum a gente ter usuários, né, que abusam de cetamina na comunidade, assim. Não era algo comum, né? Agora, parece que vem ganhando mais destaque, sim, infelizmente. Certo, doutor, quais são os efeitos colaterais, né? Quais são os perigos, para a gente poder responder aqui a pergunta do programa, né? Os perigos de usar essa cetamina, que normalmente o uso recreativo é usado a cetamina que é para uso veterinário, né? Que já tá errado, não é, né? Para uso veterinário, não é para nós humanos. Mas quais são os efeitos colaterais? O que a pessoa, né? E a superdosagem também desse tipo de medicamento, o que pode causar? Bom, a primeira coisa, como eu falei, tem os efeitos agudos, e, eventualmente, tem os efeitos crônicos, né? Os efeitos agudos, a pessoa tem ali essa alteração do estado da consciência, né? Um efeito, a gente chama de psicomimético e um psicodélico, né? Então, ela pode ficar confusa, às vezes pode ficar agressiva, pode explorar risco, pode tomar atitudes impensadas, né? Então, por si só, já é uma situação grave, se você não tiver monitorado, uma equipe e tal, né? Então, isso acaba perdendo o controle. Existem alguns casos que a pessoa ela entra naquilo que passou-se a chamar de K-hole, né? Ou seja, buraco K, né? Buraco K, que seria uma espécie de dissociação muito intensa, e aí que a dose já passou até da fase só dissociativa e passa a entrar numa dose anestésica também. E aí a pessoa fica num estado de semiconsciência, né? Numa outra realidade, e perde totalmente a noção ali, né? A orientação, né, tempo espacial, ficando quase anestesiada, e pode ter comportamentos muito graves, realmente exposição, agressividade, agitação, enfim, né? Esse seria no contexto agudo, podendo também, eventualmente, levar a uma overdose, né? A acetamina, felizmente, ela não é dos anestésicos que mais causam depressão respiratória, né? Ela até foi criada como anestésico como uma opção para ser utilizada em contextos difíceis, em contexto até de guerra, em que você não tem a possibilidade de usar bons ventiladores mecânicos, ter um aparato cirúrgico muito adequado, porque ela, pelo efeito simpatomimético que eu comentei, que é aumentar um pouquinho a frequência cardíaca, a pressão, ela causa menos depressão respiratória, mas também pode causar em doses muito altas. Quando você atinge doses muito altas de anestésico, você pode ter também. E pelo aumento da pressão, você pode ter uma crise hipertensiva, levando a algum
problema cardiovascular grave, né, e o aumento da frequência cardíaca também. Na fase crônica, para o usuário abusivo, a gente tem outros problemas, né? Um problema muito comum, do que pareça, é de alteração do trato urinário, né? A ketamina, ela parece ser uma medicação, na verdade, que tem papel inflamatório no trato urinário. No contexto de tratamento terapêutico, nas doses que a gente utiliza, nós já temos cortes com mais de 5 anos, né, 6 anos, pacientes eventualmente em tratamento, passar por tratamento, tal, com cetamina, e não existe evidência de que nesse contexto isso aconteça. Mas um contexto de abuso é bem definido, e há alterações ali do trato urinário que causam inflamação, né, com cistite de repetição, e também com alteração do reflexo, para a liberação, né, a esfíncter, no processo para urinar mesmo, né? Uhum. Então você acaba tendo prejuízos ali, graves, por exemplo, hematúria, ou seja, sangue na urina, e outras alterações graves aí do trato urinário. Fora isso, tem aí a questão habitual de comprometimento cardiovascular, aumento de pressão, e essas coisas assim, mas não é tanto destaque quanto essa questão urinária, né? E, logicamente, um paciente que utiliza, né, isso num contexto muito repetido, e principalmente se ele tiver, né, ali uma condição genética até para isso, ele pode desenvolver uma psicose crônica, né? Algo similar a uma esquizofrenia, por exemplo, né, e realmente ter impactado aí a vida dele para sempre, né? Certo. Chegou uma pergunta aqui no YouTube que tem a ver com a próxima pergunta que eu já ia te fazer. A pessoa pergunta assim: como essas pessoas tiveram acesso a esse fármaco? Não há restrição no Brasil como retenção de receita? E a minha pergunta era justamente isso, né? O medicamento é de fácil acesso? Precisa de receita? De que maneira as pessoas estão adquirindo ele para esse uso recreativo? Uma ótima pergunta, né? Porque, na verdade, sim, a gente tem um controle, e esse é um controle rigoroso, na verdade, né? As pessoas não conseguem comprar cetamina na farmácia, por exemplo. A cetamina não é vendida para pessoas, né, digamos, ela não é vendida para CPFs, né? Ela é vendida para hospitais, para clínicas, né? Clínicas que têm, logicamente, o KNAI adequado para isso, né? Que tem um farmacêutico que vai ficar responsável pelas medicações, pelo estoque das medicações, né? E que foram aprovadas pela vigilância sanitária para realizar o procedimento, né, de infusão da cetamina. Tem que ter toda essa aprovação e, enfim, verificação, fiscalização da vigilância sanitária com esse aval, né? Então, para você comprar a cetamina hoje, fica simples, não é? Comprar legalmente, digamos assim, não é fácil, né? Você tem que ter tudo isso regularizado, então você vai ter em hospitais. Por isso que eu falei, né, quem acaba conseguindo isso, às vezes de forma abusiva, são os profissionais que às vezes trabalham nesse contexto e que eventualmente desenvolvem o abuso, né? Então, um anestesista acontece, infelizmente, né? Um profissional da enfermagem que trabalha no centro cirúrgico, né? Quando se utiliza o anestésio, aí sobra a medicação, ou então tem ali alguma coisa, mas acaba tendo. Por isso que cada vez mais os hospitais também têm investido no controle rigoroso, né, do estoque dessa medicação. Mas para o uso geral, você não consegue encontrar essa medicação facilmente, nem o Spravato para intranasal e nem a anfetamina de uso anestésico, que é utilizado também para o uso intravenoso ou injetável para parenteral. Entendi. E, doutor, há outros medicamentos, né, de combate à depressão que, se usados aí sem orientação, né, no caso da cetamina, ou uma superdosagem, que podem também ser prejudiciais à saúde? Sim, né? Na depressão, a maioria, os antidepressivos que a gente utiliza, né, eles têm muito ali da teoria monominérgica e eles já se mostraram muito seguros até para o seu uso. O que acontece muito são as medicações que são utilizadas como adjuvantes, por exemplo, né? O paciente deprimido muitas vezes tem insônia, então acaba se utilizando uma medicação para dormir. Ele tem muitas crises de ansiedade, ele acaba se utilizando um ansiolítico. E essas medicações, elas têm sido um problema muitas vezes, né? Benzodiazepínicos, como o Rivotril, Frontal, tal, eles já são problemas há muitos anos, né?
ainda que tenha melhorado até aparentemente nos últimos anos, mas ainda é algo bem real, né? E mais recentemente o Zolpidem, né, que entrou até no mercado como um possível substituto para o uso de benzodiazepínicos, para o tratamento de insônia, ele tem se mostrado uma droga que pode, com um potencial aí de dependência muito grande, né, muitas pessoas com dependência de Zolpidem usando diversos comprimidos por dia, precisando de internações para tratamento, né. Outro perfil de molécula e de medicações que tem causado problemas também, hoje são os psicoestimulantes, mas aí não tanto para depressão, muito mais para o TDAH, né? Hoje se fala muito no TDAH, inclusive no TDAH em adultos, né? E tem existido aí um abuso, né? Tanto, né, de hiperdiagnóstico, talvez, mas com certeza um abuso dos psicoestimulantes, no caso a lisdexanfetamina, que é o Venvance, né, ou a Ritalina, metilfenidato, Concerta, metilfenidato. Essas são medicações que também preocupam e que exigem um controle, né, e que precisam ser prescritas por um psiquiatra, né, após uma avaliação rigorosa e com diagnóstico correto, nas doses corretas também. Certo. Doutor, vamos fazer um pouquinho um histórico. Eu queria que você falasse um pouco um histórico do uso da acetamina, né? Quando que a acetamina começou a ser usada pela medicina e para a gente também ter uma ideia aí de quando que ela passa a ser usada para uso recreativo. A gente tem esse históricozinho? Sim, ela foi criada em 1962, né? Inclusive, se eu não me engano, o nome da empresa que ela foi criada é Park Davis, e ela era depois ela foi comprada pela Pfizer, né? Então hoje ela seria da Pfizer, essa empresa, né? Ela foi criada como um anestésico, e ela, logicamente, até hoje é utilizada como anestésico, é um anestésico bom, né? Pode ser utilizado em muitos contextos, né? Inclusive, né, no mundo já se mostrava essa preocupação com o abuso da acetamina e não se restringiu, né, essa distribuição no mundo por conta da necessidade dela como anestésico. Isso já foi discutido há alguns anos atrás, né, porque até em países mais pobres, muitas vezes é o único anestésico ali presente e tal. Então, ela foi criada ali naquela época para isso. E foi utilizada, inclusive, muito utilizada, como eu falei, na Guerra do Vietnã, né, e também em todos os centros cirúrgicos aí do mundo, né. Lá para a década de 80, início da década de 90, ela realmente começou a ganhar um destaque como uma droga de abuso no contexto aí das drogas psicodélicas, né. Talvez até por um aumento das restrições aí em cima de outros psicodélicos, o próprio LSD, MDMA, êxtase e tal. Não que não tivesse, existe até hoje, né, especialmente nas festas aí, mas talvez um pouco maior da dificuldade, começou a crescer ali o uso dela. Na verdade, já existia também uma outra droga, que era a fencyclidina, que é uma droga muito parecida com a acetamina, e que também era usada também de forma abusiva. Foi um anestésico também, e hoje ela não é mais usada na prática clínica, né, até porque tem um risco maior, a acetamina é muito mais segura, é melhor e tal, mas já viu o abuso da fencyclidina, que é a PCP também conhecida, né, PCP. Né. Daí, posteriormente, a acetamina foi ganhando esse espaço e passou também a substituir esse PCP, inclusive no contexto de abuso, né. Porém, mesmo depois, aí, na década de 90, até mais recentemente, ela existia nesse padrão aí de uso em raves, em festas, mas nunca esteve entre as 5 drogas mais utilizadas, provavelmente em nenhum país do mundo, assim, né? Mas mais recentemente tem se mostrado aí um aumento importante e algo que tem preocupado, né? Inclusive, houve aí no final do ano passado, né, publicações, né, chamando a atenção para o risco crescente aí do uso abusivo da acetamina na sociedade em geral. Certo. E, doutor, os especialistas, alguns divergem ali pelo uso da acetamina, né? Por que tem essa opiniões diversas sobre o uso do fármaco? Existe divergências, ainda que eu acho que não sejam tantas, porque a questão, o efeito terapêutico, isso é indubitável, né? Existia ensaios clínicos randomizados que mostraram a eficácia, né, da acetamina
para depressão, inclusive depressão resistente, que é um contexto muito difícil de tratar, né? A gente não fala tanto, mas a depressão, né, um terço dos pacientes deprimidos, muitas vezes eles não respondem a nenhum dos antidepressivos que a gente tem, né, comumente utilizado aí, tem nas farmácias, né, nos consultórios e tal. Então, tratamentos para depressão resistente, depressão refratária, eles são necessários, né? Agora, lógico que há muitos profissionais, e com uma razão, lógico, que eles têm preocupação e alguns se mostram avessos à ideia de utilizar uma droga que é utilizada no contexto de abuso, né? Então, eles têm esse receio de, eventualmente, né, estar submetendo o paciente dele a uma medicação que pode levar a dependência, alguma coisa assim, mas realmente, o que eu disse, né, a medicina baseada em evidências não traz nada que indique um risco significativo, né, desenvolvimento de abuso para o paciente que utiliza da forma prescrita, da forma, né, com acompanhamento, porque, como eu comentei, as infusões da cetamina elas não podem ser feitas em casa, elas têm que ser feitas no ambiente hospitalar ou uma clínica especializada, né? A pessoa tem que ser monitorada, né, ela tem que ficar com oxímetro, ela tem que ficar com o esfigmomanômetro, né, medindo a pressão, talvez a cada 15 ou 20 minutos, né? E ali, durante aquele período, de mais ou menos 1h30, ela é monitorada, né? A infusão dura 40, no máximo 60 minutos, geral 40 minutos, e nesse período de 1h30, ela fica ali observada em relação aos sintomas, né? Então, é nesse contexto que a medicação tem que ser feita. Então, utilizando-se assim, o risco potencial de abuso, ele não se mostrou significativo até o momento, né? Porém, mesmo assim, muito provavelmente por conta disso que existe algum receio aí de profissionais, né, da área de saúde para o uso dessa medicação. Como já existiu, né, e de fato, muitas vezes a medicina já se mostrou errada em outros momentos, talvez seja até algo que a gente aprende, né, no início dos psicomiméticos aí, psicodélicos em geral, né, o LSD mesmo, ele era pensado como uma medicação a ser utilizada, né, depois que se viu o grande risco que era o uso ali, porém, ainda hoje existe aí novas pesquisas, né, utilizando microdoses de LSD para depressão resistente também. Você vê que às vezes as coisas elas se desconstroem novamente também, né, mas é óbvio que da forma abusiva, né, das doses que são utilizadas de recreativas, é um risco muito grande, né. Agora, tudo é uma questão de saber utilizar da forma correta, sob supervisão médica com acompanhamento. Certo. Vou aqui para a minha já última pergunta. A gente publicou uma matéria aqui na Folha apontando que teve um levantamento realizado pela Polícia Federal que apontou a apreensão da substância cresceu no pós-pandemia. E eu queria te perguntar, doutor, houve um aumento do uso desse medicamento no pós-pandemia, desse ou de outros medicamentos também no pós-pandemia? A gente pode fazer essa relação? Olha, que houve um aumento, mas a gente não consegue relacionar isso diretamente à pandemia em si. Pode ser que sim, pode ser que a pandemia tenha influência nisso, né? Mas aí precisaria de um estudo mais detalhado, né, com um estudo específico para verificar isso, né? E houve aumento, mas ao mesmo tempo também coincidiu em 2019 com a aprovação do Spravato, né, a primeira formulação de cetamina para tratamento para depressão resistente, né? Em 2019 foi aprovado pela FDA, no ano seguinte foi aprovado pela Anvisa, no Brasil. Então, essa aprovação, isso, logicamente, trouxe um destaque para a medicação. E acho que isso pode ter contribuído, talvez até mais, para o uso específico dela, né, o uso abusivo, né? Porque isso eu já ouvi, infelizmente, de pacientes que buscaram, né, essa medicação, pacientes muitas vezes com depressão crônica, um histórico de depressão não tratada ou mesmo resistente, e buscaram por si mesmos, né, ou mesmo no contexto de festa, passaram a optar por essa droga pensando num autotratamento. E é muito grave, obviamente, né, porque aí você perde totalmente o controle, né, não existe, a infusão tem que ser feita no tempo certo, você não pode infundir, né, ainda que sejam doses subanestésica que ele utiliza, você não pode infundir em bolos de uma vez, tem que ser feito, né, ali a gente utiliza bombas de infusão, né, que a medicação vai descendo devagar, né, ali pelo equipo, para ser distribuída ali em 40 a 60 minutos.
né? Então, os pacientes que eventualmente buscaram isso como uma alternativa para curar a minha depressão, para tratar a minha depressão, muitos deles acabaram desenvolvendo, na verdade, uma outra doença que é a dependência aí, né, da acetamina, né? Maravilha. Leonardo Afonso dos Santos, médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Ele também é mestre em psiquiatria pela USP. Muito obrigada, doutor, por ter vindo aqui esclarecer tudo sobre o assunto. E venha mais vezes aqui no programa para falar de outros assuntos também. Obrigada. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Priscila. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Segunda-feira nós voltamos. Espero vocês. Tchau, tchau.